Peço a graça do Espírito Santo nessa noite para ministrar através da minha vida, para que você que saiu da sua casa, que está enfrentando uma noite de frio, mas que veio com o coração pronto para receber a palavra de Deus, possa sair daqui nessa noite abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, Mateus 6, versículo, vou ler do 25 até o versículo 34. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que Jesus está falando ao nosso coração. Ele tem um amanhã de vitória para nós. Deus tem um amanhã de vitória para a minha vida e para a sua vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia! Diga para quem está do seu lado, não se preocupe com o amanhã. A preocupação com o amanhã gera dentro de nós uma incerteza. O ontem já passou, nós não podemos fazer nada. E o amanhã para nós não existe, existe para Deus. E o nosso amanhã está nas mãos de Deus. A história do nosso amanhã pertence ao Senhor. Essa incerteza e esse medo com o que pode acontecer em nossas vidas traz uma ansiedade. E a ansiedade prejudica o presente. A pessoa ela não tem condições de ter uma vida de paz se ela anda em ansiedade, irmãos. E hoje já é comprovado que a ansiedade está entre um dos maiores males que afeta a humanidade. Com a ansiedade vem em seguida o estresse emocional. E o Senhor Jesus, Ele não deseja que eu e você, a sua igreja, ande em ansiedade. Por isso Ele disse, você não precisa se preocupar com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir. E aí, outras preocupações existem. Você não precisa se preocupar se você vai casar ou não, se você vai ter um emprego bom ou não. Hoje você não deve se preocupar com isso. Nós devemos sim andar pela fé na palavra de Deus, viver o presente, tendo convicção e tendo confiança que Deus tem o melhor para as nossas vidas. A ansiedade, queridos, ela traz uma perturbação no espírito, porque a pessoa fica naquela cadeira de balanço, não sei se vou, não sei se fico, e vai trazendo no espírito um peso muito grande, como a história desse moço que eu contei para os irmãos no início. A preocupação, o medo com o que poderia acontecer no futuro o paralisou e o levou a uma derrota. Jesus, ele deixou registrado na palavra, através de Pedro, que nós devemos lançar sobre ele
as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É óbvio, irmãos, que os pais de família se preocupam no sustento da sua família, mas essa preocupação, ela deve ser lançada nas mãos do Senhor, porque se Ele não cuidar de nossas vidas, é como o testemunho dos irmãos aqui nessa noite. Eles tinham tudo para poder trazer um médico para cuidar do seu filho, do Guilherme. No entanto, os recursos humanos não foram suficientes. Então nós precisamos, na verdade, do Senhor. Nós precisamos de aprender a cada dia a colocar a nossa fé em prática, a colocar a nossa fé em ação, porque quando eu ando em ansiedade, eu estou ferindo ao Senhor, porque eu estou declarando que Ele não tem poder suficiente para cuidar da minha causa, para cuidar da minha vida. Então eu não posso, Deus não me permite isso, Ele não deseja isso, sofrer pelo futuro. Amanhã é outro dia. O que importa é hoje como você está vivendo, se você está vivendo bem, se você está vivendo na fé, se você está vivendo na palavra, se você está fazendo aquilo que agrada o coração do Pai. Porque essa causa que está diante de você, Deus já tem um amanhã escrito para ela. E é um amanhã de vitória. Amém? Eu viver bem hoje, viver na fé, hoje faz toda a diferença em minha vida. Vai fazer toda a diferença no amanhã. Amém? O dia é hoje. Hebreus no capítulo 3, versículo 15 diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então é para hoje. É hoje que eu tenho que liberar a minha fé. É hoje que eu tenho que usar o braço da fé para trazer a paz para o meu coração. Porque a ansiedade, ela é pecado, amém? Então, nessa noite o Senhor vai nos mostrar que caminho que eu devo percorrer para não andar em ansiedade. O que a palavra de Deus me mostra sobre isso? Deus, Ele já nos deu uma palavra e Deus trouxe esse versículo já aqui durante esse culto. Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, em outras palavras, Deus tem um amanhã de vitória. Deus tinha um dia reservado para mostrar para o George e para a Jaqueline que tinha uma pessoa que ele ia usar para tirar aquele sofrimento. Mas o milagre foi todo do Senhor. Se Deus não estivesse na causa, nada aconteceria. Amém? Então, o amor de Deus, queridos, em se revelar para nós através da sua palavra, nos traz essa segurança de um amanhã de vitória para as nossas vidas. Amém? Quais são esses passos que o Senhor me mostra na palavra para que eu venha descansar no dia de hoje, sem perder noite de sono, sem aumentar a angústia na minha alma, porque a ansiedade, ela trabalha na alma da pessoa, e confiar naquilo que Deus pode fazer e desfrutar de paz. Deus não deseja, irmãos, ver a gente andando de um lado para o outro, desesperado, e falando, e coçando a cabeça, e suspirando, com palpitações, por problemas. Ele já nos deu o caminho. Olha, entrega a ansiedade, lança sobre ele as ansiedades, as preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Por que preocupar com o dia de amanhã? Por que preocupar com essa causa se você não tem poder para resolver? Então entrega para mim. Porque o amanhã vai chegar e um amanhã de vitória. Amém? Então, eu posso descansar na presença de Deus, ter um dia sem ansiedade, uma vida sem ansiedade, tomando a decisão certa diariamente.
todos os dias, irmãos, eu preciso tomar uma decisão que seja correta, que esteja dentro da palavra de Deus. Um exemplo disso, nós encontramos, se você quiser abrir em Êxodo, capítulo 34, um exemplo nos dado por Moisés. Deus tratou com Moisés. Em Êxodo 34, versículo 2, esse texto aqui nos fala da segunda ida de Moisés até o Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei. Ele havia recebido de Deus as tábuas da lei, desceu com uma tábua de cada lado, segurando em cada braço, e ao descer, ele viu que o povo havia se corrompido. Arão pediu para o povo trazer as joias, fez um bezerro de ouro e estava adorando um bezerro de ouro. E Moisés, então, naquele momento que viu aquela afronta a Deus, ele soltou as tábuas, quebrou as primeiras tábuas. Deus, então, deu uma segunda chance e o levou novamente até o Monte Sinai. E no versículo 2 desse capítulo, o Senhor fala assim: e prepara-te para amanhã. Deus fez com que Moisés descansasse na palavra dele. O que eu tenho que fazer, como eu disse, tomar a decisão de me preparar a cada dia fazendo aquilo que Deus quer. Amém? Então ele disse: olha, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. E isso ele fez, se apresentou ao Senhor. Deus falou com ele. Deus pegou aquelas pedras que ele havia lavrado e escreveu novamente os 10 mandamentos, e Deus renovou com Moisés a sua aliança. Naquele momento não cabia para Moisés ficar de um lado para outro, batendo cabeça, falando, murmurando, reclamando por conta do povo. Deus tinha um amanhã para trazer, para renovar uma aliança com aquele povo. Então eu preciso a cada dia me preparar. Essa é a palavra que Deus tem para que eu não ande em ansiedade. Se eu tenho uma vida que está na presença de Deus, ando com Deus, estou segura nas promessas do Senhor, então eu não preciso andar em preocupação. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa, não sei com você, mas comigo, isso eu acho muito difícil se não houver uma preparação. Se eu não estiver com a minha vida sempre em intimidade com o Senhor, diante das dificuldades e da luta espiritual que eu enfrento diariamente, a preocupação vem, a angústia vem. E se eu não me cuidar em fazer como Moisés fez, ir para o cume do monte, buscar a face do Senhor, com certeza eu não prevaleço nas batalhas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é manter firme uma vida de fé e oração e comunhão com Deus através da sua palavra. Já falei sobre isso, mas temos um exemplo na palavra de Deus. Nesse livro de Êxodo, no capítulo 17, nós encontramos Moisés orientando a Josué. Eles estavam passando uma grande luta. Amaleque se reuniu para pelejar contra os israelitas. E Moisés então deu uma palavra para Josué e disse: olha, vocês vão se preparar para amanhã e eu vou para o cume do monte mais uma vez. Veja aqui a questão da nossa comunhão com Deus. Ele foi com Arão, ele foi com Ur para interceder. E no dia seguinte da batalha, que estavam batalhando, Moisés estava intercedendo, e pela intercessão, Josué ganhou a batalha contra os amalequitas. Então, para que eu não viva uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, eu preciso, irmãos, manter firme a minha vida de fé. A minha fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar com a palavra de Deus. As pessoas são derrotadas na fé cristã
porque elas não praticam a palavra de Deus, porque elas não vivem a palavra de Deus, porque elas se esquecem do que Deus deixou na palavra para eles. A Bíblia diz aqui que depois que Josué desbaratou Amaleque, eles edificaram um altar e colocaram o nome naquele lugar, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jesus fala para nós nessa noite que nós temos uma bandeira pronta para ser hasteada a cada dia. É dívida, é problema conjugal, é área sentimental, é profissional. Creia que Deus tem um amanhã de vitória para você. Descanse na palavra de Deus. Tome essa decisão de escolher a cada dia fazer o que o Senhor deseja. Mantenha firme a sua vida de fé, de oração. E a terceira dica que nós temos aqui na palavra é que a santidade é o caminho para quem deseja ver as maravilhas de Deus. A palavra que nós lemos aqui em Mateus, o trecho inicial, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, ele precisa estar em primeiro lugar. Tem gente que está dividindo a glória de Deus com a glória do mundo. Na sexta-feira está servindo a Satanás, no domingo está na igreja glorificando a Deus. Como servindo a Satanás? Fazendo o que ele gosta, envolvido com as pessoas que ele tem. Porque ele tem arrebanhado muitas pessoas. E aí, pensa que está agradando a Deus. Ontem nós ouvimos aqui o pastor falando algo tremendo sobre não guardarmos os títulos, os troféus dados pelo diabo. Então muitas pessoas querem vir para Jesus e continuar guardando os troféus que receberam na época que estava no mundo, guardando dentro de sua vida. A santidade é um caminho para quem quer ver os milagres de Deus operando em suas vidas. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta eu estou domingo glorificando a Deus e no meu carro, no meu celular, no meu computador, estou ouvindo música do mundo. Não adianta. Não adianta. O diabo não quer que eu fale isso, mas eu vou falar. Por quê? Jesus me chamou para preparar uma igreja para subir no dia do arrebatamento. Então o que tiver que falar, eu vou falar. Amém? Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. A santidade é o caminho para quem deseja ver as maravilhas de Deus. Versículo 5 de Josué 3, foi o tema que Deus nos deu esse ano. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Quer ouvir o Espírito Santo te conduzindo, te dizendo o que você deve fazer? Quer ter uma vida de vitória, de prosperidade? Santidade, irmãos. Santidade, não tem como. A Bíblia diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Não é radicalismo. É simplesmente palavra. Deus, ele não vai descer o nível da sua palavra para se ajustar ao que eu desejo, aos meus caprichos, aquilo que eu não quero abrir mão. Ele não vai fazer isso. Então, Deus, ele disse para Josué, olha Josué, você vai ter que atravessar o Jordão com todo esse povo, e eu vou fazer maravilha, eu vou abrir o Jordão e vocês vão passar a pé enxuto. Deus tem vitória para a tua vida, irmão. Coisa grande e poderosa. Mas não adianta ficar como crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não adianta. E nem eu aprendi essa semana, foi na semana passada, foi uma irmã que está aqui que falou. Não adianta ser o crente fugioca. Eu falei, irmão, o que é isso? Aquele que vive de revelação. Tem que viver da palavra. Tem que viver da palavra. E aí eu quero dizer, irmão, eu gostei. A irmã, ela tá por aqui, cadê? Quem foi a irmã que me falou esse negócio? Foi você, né? Foi. Falou pra mim, crente fugioca. Minha irmã, esse eu não conhecia não. Conheço perna longa, né? Conheço o celular, que quando não tá desligado, tá fora do ar, né?
Mas esse daí eu não conhecia. Então, irmãos, o Senhor falou assim, olha, Josué, você santifica com o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Você quer orar pelo morto e ele ressuscitar? Coloca a tua vida no altar, coloca a fé em ação, amém? Está tudo ligado. Mas Deus vai fazer o que Ele tem para fazer. E tudo isso, irmãos, todos esses passos que nós tomamos, a partir de uma decisão de obedecer a palavra de Deus, vai nos levar a uma vida de paz, uma vida de segurança. Você saber que o seu amanhã está nas mãos do Senhor e que Ele está preparando o melhor para a sua vida. Amém? Hebreus 12:14, o Senhor diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos. Não fica com briguinha, com irmão não. Não fica com coisinha, com família, com colega de trabalho não. Fica em paz com as pessoas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vamos andar na luz, nós só temos a ganhar. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele cuida das nossas causas. Deus tem cuidado de nossas vidas de uma forma sobrenatural. Quem estava aqui ontem à noite? Levanta a mão. Tem um bom número de pessoas. Essas pessoas que levantaram as mãos aqui, viram ontem, ouviram ontem sobre o cuidado de Deus com essa igreja. Amém? Vocês podem dar um amém bem forte para quem não estava aqui. Viram o cuidado de Deus com essa igreja. O Senhor mostrou algo que a gente já sabia. Esse ministério Deus levantou com o propósito de conquistar. Então você está na igreja, você faz parte de uma igreja, que você não pode ser melindroso, que você tem que ser submisso. Amém? Crer na palavra de Deus, ser obediente ao que a Bíblia diz, porque Deus te chamou para guerrear junto comigo, junto com as pessoas que estão aqui por essa cidade. Deus nos chamou para edificar. Deus nos chamou para derrubar. Deus nos chamou para construir. Deus confirmou esse ministério e mostrou a grande luta que nós temos enfrentado, que vem do lado de cá. Não é assim, irmãos, que Deus mostrou do lado de cá? Por causa de muitos lugares que o Senhor disse, de pessoas que invocam os demônios para trabalhar contra a igreja. E aí o que acontece? A pessoa que não está na presença de Deus, a pessoa que anda na carne, a pessoa que tem orgulho no coração, a pessoa que tem uma motivação errada, ela é atingida pelos demônios. E aí Jesus foi e falou ontem aqui na igreja, nesse lugar, eu vou até ficar no lugar. Vou até ficar no lugar. O Senhor disse assim, irmãos, Deus cuida da nossa vida. Muitas vezes nós, pastores, ficamos preocupados com o rebanho, com as pessoas, com o que está acontecendo. Se tem alguém ferido, se tem alguém que está envolvido com fofoca, a gente fica preocupado, sofre com isso. Mas Deus não quer isso para nós. Deus ministrou essa palavra primeiro para o meu coração. Deus não quer isso para você. Não se preocupe se alguém se levanta contra a sua vida. Se alguém sai da sua casa para poder ir para as casas dos outros falar de você. Você não se preocupa com isso não, sabe por quê? Porque tem um Deus no céu. E Deus ontem disse aqui nesse lugar, olha, pessoas se reúnem para falar assim, são inimigos da obra. São inimigos da obra. Sabe por quê? Porque você está aqui servindo a Deus. Você não está servindo aqui ao diabo não, você está servindo a Deus. Você está aqui e quando você entrou aqui, você encontrou um braço amigo para te abraçar. Você encontra palavra nesse lugar. Você está aqui e tem pessoas durante a tarde orando e jejuando por você e orando na madrugada. Nós não estamos servindo a Satanás. Agora nós não vamos aceitar. A nossa luta não é contra a carne. Eu não estou brigando com ninguém. Eu não quero saber. Eu não faço questão de saber. Não quero saber quem fala mal da igreja. Porque quando fala mal de um irmão ou de outro irmão, de um pastor, de um líder, está tocando em Jesus. Jesus mostrou isso aqui ontem.
Ele diz, são os inimigos da minha obra. Irmãos, e na terça-feira, o que Deus falou aqui ontem, na terça-feira, quem estava aqui na consagração viu. Uma irmã teve uma visão, um anjo descendo aqui nesse altar e trazendo uma espada e colocando aqui. Deus te justifica. Você está sofrendo perseguição no teu trabalho? Sabe o que Jesus falou? Te alegra. Exulta de alegria, meu filho. Não queira se justificar. Eu não vou me justificar para ninguém. Quem me justifica é Deus. O Deus que falou ontem aqui nessa igreja. Para me mostrar essa palavra. Porque eu não queria pregar essa palavra. Eu queria pregar outra palavra. Mas Deus falou que era essa palavra. Porque se você passa luta como eu passo luta, não fique com ansiedade. Se você tem pessoas que tocam em você, está tocando em Jesus. Está tocando em Jesus. Agora você também não toca em ninguém não. Não toca em crente não. Essa pessoa que está do teu lado aí tem o Espírito Santo. Jesus morreu por essa pessoa. Não toca nessa pessoa não. Irmãos, chegou a hora, não existe mais. Não tem como a igreja prevalecer se a igreja estiver dividida. Não tem como. E não, na obra de Deus, irmãos, é duro eu falar isso. Porque isso é para mim. Na obra de Deus não tem lugar para covarde. Pastora, você está falando isso por causa de quê? Eu estou falando isso por causa da palavra que o Senhor disse. Olha, não ande em preocupação. Não se preocupa se a pessoa chega para você e fala o que você não fez. Porque Jesus vê, irmãos. Jesus falou para mim aqui ontem, falou para a igreja ontem que ele vê. Ele está vendo os feiticeiros se reunindo aí, mandando coisa. E Jesus disse assim, olha, eu vou limpar dessa cidade. Ele vai limpar. Agora, eu quero dizer para você. Eu preciso de você. Para pegar junto comigo. Para orar junto comigo. Para guerrear junto comigo. E não dê brecha, irmãos. Não dê brecha, porque a coisa é muito séria. Deus, Ele está vendo tudo. Ele está vendo a reuniãozinha. Ele está vendo aquela conversinha. Ele está vendo, irmãos. Ele está vendo. Ele já abriu a boca e já deu a sentença. E é bom nós sabermos disso, porque isso gera um temor no nosso coração. Pela santidade de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo zelo de Deus. Tem um amanhã, irmãos. Irmãos, tem um amanhã para a sua vida. Lá no teu trabalho, Deus vai te exaltar. Tem um amanhã para a tua vida, na tua família, Deus vai te exaltar. Tem um amanhã, agora vamos ficar naquilo, na firmeza dos nossos propósitos, de vida com Deus, de santidade, de oração. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu saí daqui ontem, eu só queria chorar e clamar pela misericórdia de Deus, para a minha vida. Quando Deus fala assim conosco, irmãos, Ele nos sacode. Quem estava aqui ontem viu a glória de Deus, a santidade de Deus e o tratamento de Deus. Irmãos, olha, um dia a pastora Iranice falou algo muito sério aqui, algo que Deus trouxe no coração dela e que o Senhor tinha falado comigo. O Senhor falou assim para ela: quem toca na igreja, toca em mim. É dele, a semear é dele. Nós estamos aqui para servir. Então, eu quero que esses feiticeiros aí, que eles se convertam, entendeu? Porque não pode sair daqui para ir abrir em outro lugar. Tem que se arrepender aqui, se converter, para não abrir os negócios em outro lugar, para prejudicar, para se levantar contra outras pessoas. Amém? Então,
Deus te alistou para um ministério de guerra espiritual, de batalha espiritual. E no ministério de batalha espiritual não nos é permitido meninice, não nos é permitido, irmãos, fofoca, contenda, maledicência e rebelião. Não nos é permitido. Por quê? Porque Satanás encontra vantagem. Se ele encontrar no meu coração essa disposição, eu vou ser um aliado dele. Eu vou me tornar um inimigo da obra de Deus. Se ele encontrar isso, eu sou um aliado, porque eu estou tocando em Jesus. Então, queridos, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque eu vou dar esse último texto aqui como exemplo, por causa do tempo. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Devemos sempre seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos prepararmos para um amanhã de vitória. Eu separei vários exemplos aqui, mas o tempo não me permite. Talvez eu até continue essa mensagem depois, não sei. Mas nesse texto aqui tem algo muito tremendo, que é a história da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Esses dois povos se levantaram contra Josafá. E a Bíblia diz que uma grande multidão, foi dito a Josafá isso: olha, Josafá, vem contra você uma grande multidão. E Josafá então ficou com medo. Lembra a historinha que eu contei no início? A pessoa tem uma notícia ruim e aí ela começa a entrar em medo e ansiedade, preocupação. Isso aconteceu com Josafá. Mas qual foi o caminho que ele começou a seguir? Josafá se dedicou à oração. E um dos pontos que eu disse aqui nessa mensagem é que nós devemos alimentar a nossa fé, a nossa comunhão através da oração e da palavra de Deus. E Josafá nos traz esse exemplo aqui, o que ele fez. Então, se no dia de hoje você tem uma notícia ruim, tem algo que está te flagelando, que está se levantando contra você, dedique-se à oração. Josafá fez isso e a Bíblia diz que ele começou a buscar a Deus de todo o coração. Ele apregoou um jejum. Quando ele viu aquela multidão, vem a notícia: olha, vem muita gente, uma multidão se reúne contra você. Ele apregoou o jejum e começou a buscar ao Senhor e pedir socorro a Deus. Peça socorro no dia de hoje ao Senhor, porque o amanhã já tem vitória para a sua vida, irmão. Deus, Ele está vendo a sua causa, Ele está vendo a situação, Ele está ouvindo as afrontas que Satanás está preparando. Ele orou e reconheceu a glória e a grandeza de Deus. Ele disse: Deus, Tu és o Deus dos céus. O Senhor domina sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Esse é o Deus que nós servimos. Saia daqui nessa noite com essa confiança que ninguém pode resistir ao poder de Deus e que nas mãos de Deus está a força e o poder. E o poder de Deus te dá a segurança de um amanhã de vitória. Descanse em Deus. Descanse na palavra de Deus. Ele fez essa oração, você vai ver do versículo 6 até o versículo 12. Ele orando, falando com Deus. E chegou um momento que ele abriu o coração e disse: olha, em nós não há força para resistir a essa grande multidão. Tem hora que você não tem força para resistir a nada. Mas Deus tem preparado a vitória. Ele disse: olha, eu não sei o que fazer. Não tenho força, a multidão é grande que vem contra mim. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos assim, sem saber o que fazer? Tem hora que eu não sei o que fazer. Aí eu vou orar em línguas. Falo: Deus, não tem condição isso aqui. Eu vou orar em línguas.
Vou buscar me edificar no Espírito para Deus trazer na minha mente a revelação do que Ele quer que eu faça. Josafá nos ensina isso aqui. Aí Deus respondeu, irmãos. Irmãos, vamos na pessoa certa. Vamos na pessoa certa. Não precisa ficar em ansiedade, entrega para Deus, lança sobre Ele os teus cuidados, as tuas preocupações. Vamos na pessoa certa, caladinho, em santidade, vida com Deus, tranquilo, em paz com todo mundo. E aí Deus, Ele se move. Amém? Aí Deus vai e responde assim, olha, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Diz para quem está do teu lado aí, irmão, toma posição hoje. Ficou quieto. É forte. Mas eu preciso tomar posição. Eu preciso tomar posição. Agora eu preciso acreditar na palavra de Deus. Ele disse assim, olha, você fica quieto, não se assuste não. Fica parado e vê o livramento que Deus vai te dar. Fica parado e vê o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, tem um amanhã. Hoje você descansa nele, você se prepara em oração, você pratica a fé. Porque o amanhã, Deus já tem tudo preparado, irmãos. Deus já tem tudo preparado. E Ele diz, olha, amanhã você vai sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. E sabe o que eles fizeram? Começaram a louvar a Deus, a engrandecer a Deus. Não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Tristeza, decepção, angústia, preocupação, vai para o cume do monte. Lembre as palavras que Deus tem dado para você de promessa. Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Irmãos, enquanto nós estamos com o Senhor está conosco. Enquanto nós permanecermos andando com Deus, fiéis ao Senhor, Ele permanece com a sua mão estendida para nos abençoar. Então, deixa quieto, não olha para as afrontas do adversário, entendeu? Não estamos preocupados com o que estão fazendo por aí. Não é problema nosso, é problema de Jesus. Nossa questão é, vamos continuar louvando. Vamos continuar adorando. Amém? E sem ansiedade. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor. Confia no Senhor, vós todos que temeis ao Senhor. Confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. 120 vezes em um termo em hebraico, porque existem muitos outros, 120 vezes o Senhor nos manda confiar nele na palavra, usando o termo batash no hebraico. E confiar significa você permanecer, você ficar firme, você se refugiar nele. Se eu e você praticarmos isso, queridos, nós não vamos andar em ansiedade. Aí eu vou dizer, ainda que se acampe um exército contra mim, o meu coração não temerá e não tem ansiedade. Amém? Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Fala para quem está do seu lado, não deixa o diabo roubar a tua paz. Não vai ficar sem dormir por causa de ansiedade e preocupação. Amém? Foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração para as nossas vidas. E agora eu quero orar. Se por acaso entrou alguém aqui nessa situação de ansiedade, de preocupação, de angústia, precisando de uma palavra de ânimo e de vitória, Deus tem a bênção para liberar nessa noite. Tem alguém assim? Por favor, fique de pé, que eu quero orar nessa noite. Aleluia. Aleluia.
Jesus poderoso, eu não pensei que tinha tanta gente preocupada. Pois você vai sair daqui hoje confiante que o seu amanhã vai ser um amanhã de vitória. Tá bom? Você tem um Deus que cuida de você, querido. Você tem um Deus que cuida de você. O nome dele é Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória. Ele é Jeová Nissi. É a nossa bandeira de vitória. Não importa. Não importa o sopro do diabo. Não importa a afronta do diabo. Não importa a circunstância que você está vivendo. Vamos seguir o caminho que Josafá seguiu. Orou ao Senhor, declarou a grandeza de Deus, adorou ao Senhor, ficou parado no lugar da oração e só esperou o livramento que Deus deu. Amanhã tem livramento para a sua vida. Tem um amanhã de vitória. A história do seu amanhã já está escrita. Aleluia. No seu amanhã, querido, já tem o seu marido se convertendo. No seu amanhã de vitória já tem aquele lugar para você tomar posse. No seu amanhã já as suas dívidas já estão quitadas. Vamos andar em fé e nos mover em fé. Amém? Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E que o Senhor me deu graça para pregar. Eu quero te louvar, Deus, por todas as revelações que o Senhor tem trazido nesse lugar. Eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia, se o coração é bom para receber. Se o coração está disponível para ser moldado pelo Senhor. Se o coração está disponível para ser trabalhado pelo Espírito. Se o coração é disponível para se humilhar diante do Senhor. Se o coração é disponível para investir na tua causa, o Senhor pega junto e o Senhor tem promessa. Pai, eu sei que essas pessoas que se levantaram aqui, que têm sofrido com preocupações, com ansiedades, o Senhor viu o coração delas quando me fez trazer essa mensagem. Porque o Senhor quer dar paz. Eu profetizo para esses irmãos nessa noite. Receba a paz de Cristo no teu coração. Receba a confiança que o Espírito Santo ministra no teu coração. Receba o poder de Deus na tua vida. Para que você possa se mover em vitória e em conquista. Em nome de Jesus Cristo. Pai, mais uma vez eu intercedo por esse rebanho. Pai, guarda esse rebanho do lobo. Guarda esse rebanho da queda, do esfriamento espiritual. Guarda esse rebanho da falta de vigor, da falta de fervor. Guarda esse rebanho, Pai, da falta de amor. Guarda esse rebanho da ansiedade, uma vida de preocupação. Guarda esse rebanho, Pai, no lugar da fé. Pai, eu intercedo por esse rebanho nessa noite, colocando essas famílias no lugar da fé. E libero nessa noite, Senhor, uma palavra profética, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração dos meus irmãos e guarde o meu também. Guarde o coração dos pastores, guarde o coração dos diáconos. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, nos livre da ansiedade. E Pai, a tua palavra diz que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Nós firmamos a nossa mente em ti, na tua palavra, porque o mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus. O mesmo Deus que preparou um amanhã de vitória para aqueles pescadores que haviam pescado a noite toda e não conseguiram pegar um peixe. E estavam frustrados, angustiados, tinham contas para pagar. Mas o Senhor preparou uma manhã de vitória para eles. E o Senhor disse, olha, vai, lança-te ao largo do mar e lança as tuas redes. E o Senhor deu uma manhã de alegria, porque eles tinham peixe para comer, peixe para vender e saldar as suas dívidas, peixe para dar para as pessoas, porque eles pescaram muito. Então o Senhor providenciou uma manhã de vitória.
E Pai, eu quero ver a vitória do Senhor na vida dos meus irmãos. Como foi contado hoje pelo irmão George. E como tem sido contado por muitos dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, que veio aqui, não tem uma aliança com o Senhor, quer renovar essa aliança? Alguém assim, eu quero orar pela sua vida. Se não há, nós vamos encerrar essa reunião. Amém, queridos? E eu quero convidar a igreja a tomar um chocolate quente aqui ao lado, que foi preparado com muito amor para os irmãos. Amém? Vamos ter um momento de comunhão. Muitas vezes a falta de comunhão nos leva a um coração crítico. Então, vamos aproveitar esse momento aqui na igreja para a gente se confraternizar e termos comunhão uns com os outros. Quando nós temos comunhão, nós entramos na defesa dos irmãos. Quando nós temos comunhão, nós testificamos aquilo que é de Deus na vida dos irmãos. Amém? Aleluia. Alguma coisa aí? Não? Amém. Os irmãos estão avisando ali que tem biscoito de queijo com chocolate quente. Irmão, semana que vem não falte o culto, tá? Deus vai ter uma palavra para nosso coração, como teve hoje. Pai, obrigada por essa noite maravilhosa, onde nós estamos saindo daqui decididos, meu Deus, a nos envolvermos com a fé, com a palavra, com a oração, a andar em santidade e confiantes na tua palavra. Leva o teu povo debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Que tenha uma semana de vitória sem ansiedade, que possam ver dias maravilhosos em suas vidas. É o que nós oramos e cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Tome posse disso, diga amém. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe.